Saudações, esteja presente, vamos em frente. Hoje o nosso episódio 39, vamos tratar do verso 15 do capítulo 2 da Bhagavad Gita, onde ainda continuamos algumas definições a respeito desta dualidade da vida material e de como que nós podemos alcançar a liberação. O ponto-chave hoje nesse texto é sobre a liberação espiritual, naturalmente. E aqui temos então o texto 15. Meu nome é Jay Dueita, seja muito bem-vindo para esta aula. E eu aproveito já para dizer, se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, então por favor, inscreva-se no canal, ative o sinalizador para receber as atualizações próximas e também curta ou dê um dislike, deixe nos comentários suas dúvidas, compartilhe com pessoas que você gosta e que da vez possa, talvez, receber esse vídeo com também algum apreço. Então, no verso de hoje, o verso 15, está dito o seguinte: Hyanhina vyata yati yate purushan purushar sarva samadukha du sukhandiram so mritatvaya kalpate. E a tradução: Ó melhor entre os homens, Arjuna, a pessoa que não se perturba com felicidade e tristeza e permanece firme em ambas, é certamente elegível para a liberação. Então, nós temos já uma pequena, mas direta colocação de Krishna sobre o que é liberação, ou pelo menos como podemos alcançar a liberação. Não é apenas um desejo, não é apenas uma definição de crenças ou de merecimento, Você tem que sim desenvolver esta habilidade de não se afligir diante das dualidades. E você deve saber, você deve já ter percebido que a vida é repleta de dualidades. Não é hoje, nesse momento mesmo, agora são 8h45 da manhã, e você certamente deve ter acordado já um pouco antes, ou deve estar acordando nesse horário. Então você vê naturalmente a mudança de dois polos, manhã, tarde, ou noite e dia, manhã e noite. Enfim, nós temos variações duais ao longo do dia. E você pode hoje ter acordado de bom humor, feliz, alegre, de bem com a vida. Pode ter acordado também alguns dias de mau humor, querendo desistir de tudo. Enfim, são possibilidades duais que ocorrem na nossa vida. E aqui Krishna diz que é necessário não se perturbar com felicidade e tristeza. Não é? Tem um dia que você está bem, feliz, outro dia você está mal, triste. Porque só conseguindo lidar com essas dualidades é que se torna uma pessoa elegível para a liberação. O significado dado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada diz o seguinte: qualquer pessoa que esteja firme em sua determinação para o estágio avançado de realização espiritual e possa igualmente tolerar as investidas violentas do sofrimento e da felicidade, é certamente elegível para a liberação. Na instituição Varnashram, o quarto estágio da vida, a saber, a ordem renunciada, chamada de sannyasa, é uma situação afanosa. Mas a pessoa que é séria sobre tornar sua vida perfeita, apesar de todas as dificuldades, certamente adota a ordem sannyasa de vida. As dificuldades geralmente surgem de ter de romper com as relações familiares, abandonar a ligação com a esposa e os filhos. E claro que Prabhupada está pontuando apenas a relação de um sannyasa. Para quem não sabe, sannyasa ele faz um voto de renúncia. Então, pelo voto de renúncia, ele deve abandonar o lar, ele deve abandonar a família. Claro que isto hoje em dia é aplicado de uma maneira diferente, uma estrutura onde
A pessoa é preparada para isto, não é? E não há, de forma alguma, pelo menos as instituições sérias, né? Ah, há uma certa condição para que isto ocorra, ou seja, a pessoa, o homem no caso, ele não vai abandonar a família, deixar a família ali largada para se tornar, né, um, um sannyasi, né? Ele não vai querer viver a vida numa boa, simplesmente já não quer mais responsabilidades domésticas, responsabilidades familiares, então ele opta por sannyasi. Pode ser que ocorra isso, né? Inclusive eu conheço pessoas que fazem esse tipo de opção, claro que não dentro da instituição de Varnashram original, né? Que aqui no Brasil, pelo menos, a única que segue esse procedimento é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E, e aí nós temos, né, uma certa estrutura para que isto venha a ser feito de forma efetiva. Por quê? Eu já vi situações em que as pessoas assumem, né, um voto de sannyas, mas continuam ali envolvidos em atividades que são atividades para quem está numa outra ordem, como no caso do grihasta, né? São pessoas que estão na ordem casada, estão ainda envolvidas com os laços familiares, e naturalmente aquele que está envolvido com o laço familiar, ele tem preocupações, ocupações, responsabilidades diferentes daquela que é um sannyasi, né? Então, por exemplo, a pessoa pode assumir assim um posto, eu sou um sannyasi. Então, o sannyasi ele não tem que fazer muitas coisas. A única coisa que ele deve se focar e se determinar a fazer é em propagar a mensagem, propagar o conhecimento daquela escritura ou daquele viés do conhecimento em que ele se dedica, em que ele se empenhou para o sannyasi. Tá? Então aqui é uma questão bastante também peculiar em que Prabhupada coloca essa questão de você abandonar essa relação, essa ligação com familiares e com esposa, filhos. Sempre gera um pouco de polêmica esses pontos, por isso eu estou aqui tentando enfatizar um pouco mais. Mas se a pessoa for capaz de tolerar tais dificuldades, seguramente seu caminho para a realização espiritual se completa. Similarmente, no cumprimento de seus deveres como kshatriya, Arjuna é aconselhado a perseverar. Mesmo sendo difícil lutar com membros familiares ou pessoas similarmente queridas, o Sr. Chaitanya tomou o sannyasi com a idade de 24 anos e seus dependentes, a jovem esposa, bem como sua mãe idosa, não tinham ninguém para cuidar delas. Contudo, por uma causa mais elevada, ele tomou o sannyasi e se manteve firme no cumprimento dos deveres superiores. Esse é o meio de alcançar a liberação do cativeiro material. Aqui estamos falando de Chaitanya Mahaprabhu, que é uma encarnação divina, não é qualquer pessoa. Então, naturalmente, ele vem com uma missão específica, não é? Chaitanya Mahaprabhu, para quem ainda não conhece também, tem uma biografia muito fantástica sobre Chaitanya Mahaprabhu, que é considerada a última encarnação, ou último avatar de Bhagavan, de Krishna, né? Então tem uma particularidade aí muito, muito incomum, não é? Agora, uma pessoa que tenha compromissos, que tenha responsabilidades, ela deixar essas responsabilidades apenas porque essas condições possam estar dando a ela mais infelicidade do que felicidade, como nós vemos aqui, né? Ou trazendo tristeza e não alegria, não é motivo para ela abandonar. Não é? Por exemplo, a gente pode entender que às vezes uma pessoa ela não está muito afim de trabalhar para levar conforto, bem-estar, segurança para os seus familiares, para a sua família, né? Para a sua esposa, família, enfim. E aí o que acontece? A pessoa pode ali ficar maravilhado, né, com alguma linha religiosa, alguma linha espiritualista e ver ali uma condição positiva. Eu conheço, inclusive, pessoas, uma pessoa, no caso, que fez desta forma, né, criou uma ruptura com a esposa para poder não ser sannyasi, mas simplesmente para se tornar um monge. E isto, naturalmente, não foi nada saudável para ninguém, não é? Para ninguém.
Então, é muito importante entendermos a necessidade de termos esta habilidade de lidar com essas alterações sem nos perturbarmos. Então, porque quando nós nos perturbamos com algo, significa que aquilo ainda não está assimilado, aquilo ainda não está compreendido pela nossa consciência, e não uma consciência superficial, mas por uma consciência mais profunda mesmo. Por isso que nós podemos também traçar, né, uma característica na sociedade atual, que é uma característica de pessoas totalmente infantilizadas, né? Pessoas que não querem amadurecer, pessoas que não querem crescer. E paralelo a isso nós vemos a tendência, parece que desenfreada, do crescimento de elementos, literaturas, cursos, autores, né? Pessoas que estão aí distribuindo autoajuda, né? Imagine, autoajuda suprindo essa dificuldade de você lidar com as dualidades da vida. Quando, na verdade, o que Krishna passa para Arjuna aqui não tem nada de autoajuda. O que Krishna passa para Arjuna aqui, como vocês verão ao longo dos versos, é conhecimento. Então, mais do que uma autoajuda, você precisa de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é onde está a verdadeira autoajuda. E a base de tudo isto, o autoconhecimento, vai nos dar também, por exemplo, a autoconsciência, a autorrealização espiritual, que é sinônimo ou que é a efetivação da liberação espiritual. Do outro lado, essa busca, né, por uma liberação dos compromissos, das responsabilidades, e por isso mesmo buscar, né, nesse posto de um sannyasi, essa possibilidade de uma liberação das responsabilidades, ela conduz não a uma liberação espiritual, mas uma liberação sensorial. Por isso, muitas vezes também se confunde, não é, a ideia da espiritualidade com a ideia da sensualidade, como vimos ao longo da história moderna a propagação, por exemplo, do tantrismo, dado que dentro do processo do Tantra, que não tem nenhuma relação com a sensualidade, acabou por atrair muitas pessoas justamente pelo apelativo do sexo. Entende? E aí então você não tem nenhuma forma de te estruturar de forma segura, de forma sólida, de forma fundamentada a sua liberação espiritual. É apenas uma sensação de estar livre de algo, quando na verdade você está mais preso do que antes. Porque você se desfez de alguns condicionamentos, mas se emaranhou em condicionamentos mais complexos e até mais profundos, como é o caso de sannyasis que não entendem a finalidade real do papel, da função de um sannyasi. Então é isto. Esta foi nossa aula do episódio 39, verso 15, do capítulo 2 do Bhagavad Gita. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Mantenha-se firme e vamos em frente.